Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos alegramos com o céu e nos unimos a toda a terra, celebrando a figura de São José, o pai adotivo de Jesus, o casto esposo da Virgem Maria, um servo bom, fiel e prudente. É assim que as antífonas da celebração de hoje nos fazem contemplar São José. A antífona de entrada diz: eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Se enaltece a sua fidelidade e a sua prudência, virtude tão preciosa aos olhos de Deus. E se diz que Deus, o Senhor, lhe confiou a sua casa. Deus confiou a São José o seu Filho, único, eterno, encarnado. Mas confiou a São José também aquela que fora escolhida para ser a mãe do Verbo encarnado, a Imaculada, a Virgem Maria. A oração da coleta coloca em relevo essa verdade também. Nós rezamos: Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, pela sua oração, pela sua intercessão, a quem confiastes as primícias da Igreja, algo que o Papa Bento XVI diversas vezes colocou em relevo, dizendo que a Sagrada Família era, por assim dizer, a primícia da Igreja, o início da Igreja, de um certo modo. Sim, Deus confiou a São José, seu Filho encarnado, e à Virgem Maria, as primícias da Igreja. Na liturgia da palavra de hoje, nós encontramos como primeira leitura um trecho do segundo livro de Samuel, que traz a promessa que Deus fez a Davi de lhe dar um filho, um descendente que reinará para sempre. Enquanto na segunda leitura nós temos um trecho da carta aos Romanos, no qual São Paulo nos recorda a importância da figura de Abraão e de sua fé. A primeira leitura claramente relaciona São José com a sua ascendência real, com a família de Davi, com a casa de Davi. Gostaria de colher desta primeira leitura 2 pontos para a nossa reflexão. O primeiro é que Deus se revela ao longo da história de Israel muito paciente. Deus elabora um plano de salvação que vai se manifestando, que vai se revelando ao longo de séculos. Entre a promessa feita a Davi e o nascimento de Jesus, nós temos cerca de 1000 anos, 1000 e alguns anos separam essa promessa o seu perfeito cumprimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesma ideia de um Deus que age ao longo da história com muito amor, com muita paciência, com muita misericórdia, também se encontra presente nas genealogias de Jesus, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. Um dos evangelhos propostos para hoje inicia justamente com a conclusão da genealogia de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. E aí nós lemos, no início desse trecho do Evangelho, no versículo 16 do capítulo 1 de Mateus: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo, Então este é o primeiro ponto, como Deus, Ele amorosamente, misericordiosamente, com muita paciência, Ele vai preparando tudo ao longo da história. A história da salvação é como um livro que tem muitos capítulos, e cada capítulo vai revelando pouco a pouco
o projeto salvífico de Deus. Bem, nós devemos aprender com o Senhor a ter esta paciência, a termos a humilde paciência, reconhecermos que o Senhor vai realizando a sua obra em nossas vidas, na vida de nossa família, na vida da nossa paróquia, na vida da nossa igreja, paulatinamente, em etapas, pouco a pouco, com muito amor, com muita misericórdia e muita paciência. Depois eu queria também recordar a nobreza de São José. São José é de uma família nobre, mas eu não queria enfatizar apenas a nobreza sanguínea, a nobreza da estirpe, que também é importante, mas eu queria enfatizar a nobreza espiritual. São José é chamado nos evangelhos de justo. O evangelho da solenidade de hoje, né, o evangelista Mateus, ele dá esse título a José. José, seu marido, era justo. Esse é um título espetacular, é um título que mostra uma nobreza espiritual. O título de justo significava no Antigo Testamento aquilo que nós chamamos de santo. Era o homem que escutava, que acolhia, que aderia, que colocava em prática a palavra de Deus. Era um modelo para a vida judaica, né? Então São José tem essa nobreza, uma dupla nobreza. Ele é nobre porque é descendente do rei Davi, mas ele é nobre espiritualmente falando, porque nós sabemos que existem homens que têm uma nobreza sanguínea, de família, mas que não são nobres de coração. São José tem uma alma nobre, ele é justo, ele é um homem que no silêncio, né? Lembremos-nos que nos evangelhos nós não temos sequer uma palavra de José, mas ele é eloquente, apesar do seu silêncio, ele fala através dos seus gestos, das suas atitudes justas. Em tudo ele busca escutar, acolher, aderir, viver, ensinar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus com a sua própria vida. Ele é um justo, ele é santo. E vejam que privilégio ele recebeu. De todos os descendentes de Davi, ele foi o escolhido. Ele vai acolher na sua casa o Filho de Deus, o Deus que veio viver entre nós, habitar entre nós, Deus que veio morar no meio do seu povo, que armou a sua tenda entre nós. Pois bem, Deus vai encontrar sua casa na casa de José, a casa que Davi queria dar a Deus, essa casa que ele desejava oferecer a Deus e que ele não pôde oferecer. Ele pensava em construir um templo. A verdadeira casa que Davi vai dar a Deus é a casa que José, seu descendente, vai oferecer para o Deus que se faz carne. É uma casa humilde, é uma casa justa, é uma casa santa, é uma casa onde se aprende com José a escutar, acolher, aderir, viver a palavra de Deus. Na segunda leitura, nesse trecho da carta aos Romanos, São Paulo, ele invoca a figura de Abraão, esse patriarca da fé, esse exemplo, esse homem virtuoso que foi agradável a Deus porque creu e percorreu por toda a sua vida um caminho de fé em Deus e nas suas promessas. E porque ele creu, ele foi justificado. Porque ele creu, ele encontrou a justiça de Deus, recorda São Paulo. Pois bem, a segunda leitura coloca em relação José e Abraão. A segunda leitura nos faz olhar para José à luz de Abraão.
E nós queremos escolher daqui também dois elementos, né, para refletirmos um pouco mais sobre a grandeza, a nobreza de São José. O primeiro elemento é que Abraão é um patriarca, né? Esse título patriarca quer designar que a paternidade de Abraão não se limita a uma paternidade biológica, uma paternidade, digamos, sanguínea. Se nós pensarmos bem, a Sagrada Escritura só nos fala de 2 filhos biológicos de Abraão. Um era o filho da promessa, Isaque. Mas ele se tornou, pela fé, porque obedeceu a Deus, ele se tornou pai de uma multidão, pai de todos os judeus. Mas é pai também de todos os que creem em Deus. Até o Islã, né? O universo dos muçulmanos tem Abraão como também uma referência de fé, como um pai na fé, né? Ele se vê como descendente de Ismael, outro filho de Abraão. E nós cristãos, no nosso catecismo da igreja, no catecismo da Igreja Católica, nós cristãos também olhamos para Abraão como uma espécie de pai, como um grande patriarca da fé, que deixou aos seus filhos, aos seus numerosos filhos, o testemunho da fé. Pois bem, agora, à luz do que eu disse, pensemos em São José. São José também é um grande patriarca. Biologicamente falando, talvez ele não tenha tido filhos. Existem, como nós sabemos, 2 tradições. Uma tradição que eu até prefiro pessoalmente, que São José era virgem e se uniu à sua esposa, Maria, num projeto único de Deus, num casamento virginal que se tornou fecundo por obra do Espírito Santo. E o filho que lhes foi dado é o Filho de Deus. São José não foi pai biológico de Jesus, como nós bem sabemos, ele foi o pai adotivo, putativo de Jesus. E nessa tradição, então, São José não teve filhos biológicos, mas teve um filho adotivo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que aos olhos da lei de Israel era um verdadeiro filho, e por isso ele foi um verdadeiro pai. Mas se nós tomarmos uma outra tradição que existe nos evangelhos, em alguns evangelhos apócrifos, então São José teria tido filhos biológicos antes de se casar com a Virgem Maria. Mas estes filhos, se foram 4, se foram 5, não importa quantos tenham sido, é sempre um número muito pequenino diante da missão que Deus vai lhe confiar, diante da sua condição sobrenatural de patriarca. São José é como os grandes patriarcas de Israel. Eles tiveram poucos filhos. Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Jacó teve ali um punhado de filhos, 12 machos, 12 homens e algumas meninas, né? Mas vejam bem, São José, como patriarca, tendo tido ou não filhos biológicos antes de se casar com a Virgem Maria, São José se torna pai de uma multidão de pessoas, de homens e de mulheres. Homens e mulheres que, discípulos de Cristo, vão olhar para aquela figura paterna, para a paternidade de São José, e vão se colocar também sob o seu olhar, sob a sua proteção, sob os seus cuidados. A Igreja tem São José como seu guardião. Os papas recentes têm apresentado São José como guardião da Igreja, como aquele que protege a Igreja, que providencia tudo o que a Igreja precisa, como ele protegeu e providenciou tudo o que foi necessário para o seu filho adotivo e santo e para a sua esposa, a Virgem Maria. José é assim um grande patriarca. Nós nos reconhecemos como seus filhos também,
né? Nós nos reconhecemos sob a sua proteção, sob os seus cuidados também, que Ele providencie tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material. Mas São José, esse é o segundo ponto que eu queria acolher da segunda leitura, São José também é modelo de fé. São José creu em Deus. São José era um homem de fé, era um filho de Abraão, era da raça de Abraão, era da estirpe de Abraão, por causa da sua fé, não só por causa do seu sangue, da sua ascendência, mas por causa da sua fé. Um homem de fé que pode nos ajudar a crescermos na nossa fé também. Por fim, eu gostaria de falar um pouquinho do Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, nós encontramos um texto que completa aquele que está em Lucas. Enquanto Lucas fala da origem de Jesus, muito à luz de Nossa Senhora, colocando o anúncio do anjo à Virgem Maria e dando destaque ao sim de Maria ao projeto divino, Mateus nos dá um outro ângulo desse grande e belo mistério. Mateus conta a origem de Jesus, sem deixar de lado Maria, evidentemente, mas a partir do ângulo de José. Ele fala dessa anunciação diferente a São José. Ele fala do sim de José. E assim Mateus e Lucas se completam. Nós temos o sim de Maria e o sim de José. O sim dos pais de Jesus, a missão salvífica que lhes foi confiada, colaborando com a salvação de todos os homens. É bonito vermos no Evangelho que São José, diante da gravidez da Virgem Maria, ele se afasta. Existem várias possibilidades para que se possa tentar explicar esse afastamento de São José. São José decide se afastar de Maria, decide abandoná-la em segredo, pois ele não queria denunciá-la, né? A lei judaica previa que uma noiva traísse o seu noivo, o seu futuro marido, poderia ser denunciada e julgada, ela seria condenada à morte, né? Era uma pena muito grave. Mas São José, que conhecia o coração da Virgem Maria, a sua pureza, a sua santidade, não podia pensar que ela tivesse cometido adultério. Mas São José percebe que existe a mão de Deus, um feito extraordinário, algo superior ao seu entendimento, e São José então decide se afastar, porque não vê, ou pelo menos até então, não vê ainda o seu lugar nesse mistério. Ele não quer atrapalhar o projeto de Deus. E aí Deus vem ao seu encontro para que ele compreenda que, sim, Deus reservou um lugar para José nesse grande mistério de salvação. E Deus faz com que José, como aquele famoso José, filho de Jacó, que dormia e sonhava sonhos proféticos, que José possa, sonhar, dormir e sonhar. E aí Deus envia a José a figura de um anjo, e através desse anjo, como ele falara com a Virgem Maria, ele fala com José, fazendo com que José entenda quem é o menino que há de nascer e que ele tem um lugar nessa história, que ele vai ser o pai desse menino, que ele vai dar a esse menino, inclusive, o nome de Jesus, como era a tradição judaica, o pai dava o nome ao seu filho. Vejam como Deus, ele foi ao encontro de José de um modo solene. Sim, no Evangelho de São Mateus, Deus, para ir ao encontro de São José, une meios muito comuns da sua revelação no Antigo Testamento. O anjo, quantas vezes Deus não fala com seus eleitos através de anjos no Antigo Testamento? O sonho,
Quantas vezes Deus não fala com seus eleitos através de sonhos no Antigo Testamento? E em 2 versículos que a perícope que nos é proposta hoje como evangelho deixou de lado, que são os versículos 22 e 23 do primeiro capítulo de Mateus, se soma ao sonho e à figura do anjo uma palavra profética. Também Deus falava ao seu povo através de profetas. Vejam o cenário. É tão importante o anúncio da vocação de São José que Deus reúne o sonho, o anjo e a palavra profética, para que o seu eleito, para que o justo José saiba que ele foi escolhido para uma missão única: ser o pai adotivo do Deus que salva, Jesus, ser o esposo da Santa Virgem Maria. A atitude de José, logo depois desta manifestação da vontade de Deus acerca da sua vida, é como aquela de Maria. Ele dá o seu sim, mesmo não dizendo uma palavra sequer. São José, diz o versículo 24, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. José é aquele homem do silêncio eloquente, de um silêncio que gera uma vida, uma atitude totalmente dedicada a Deus. É um silêncio orante, é um silêncio contemplativo, que gera um coração, um homem disposto a tudo para fazer a vontade de Deus, um homem justo, um homem santo. Por fim, queridos irmãos e irmãs, uma última palavra sobre uma virtude de São José. Também devemos levar em consideração. São José foi extremamente humilde. Vejam, a Sagrada Família era realmente única. Era um lugar especial, formada por santos. Nós temos o Deus que se fez homem, nós temos a Imaculada Virgem Maria e nós temos São José. Nesta casa, nesta família, o pecado não habitava no coração do filho. O pecado não tinha força na vida da mãe, da esposa da Virgem Maria. Então, quando o pecado se aproximava da casa, quando o pecado tangenciava, digamos assim, a família de Nazaré, ele o fazia sempre do lado de São José. Porque São José é justo, São José é um homem temente a Deus, um homem de fé, mas não foi imaculado. Então, São José tinha um coração como o nosso, sujeito às concupiscências, sujeito às tentações internas e externas também. Por isso, o tentador podia tangenciar a Sagrada Família através da vida de São José. E se em um determinado dia algum pecado acontecesse naquela casa, aquele pecado tinha entrado na casa por meio de São José. E São José tinha que ser muito humilde para reconhecer, no fundo, todos os dias, diante de todas as situações de fraqueza, de falha, que a culpa era dele, que a culpa não estava na sua esposa, que a culpa não estava no seu filho, que eram santos, mas que a culpa era dele, era o seu pecado, era a sua fraqueza. Por isso eu uso essa imagem de uma forma bem-humorada, mas não desrespeitosa. No final do dia, se alguém deveria fazer uma revisão de vida e pedir perdão a Deus, esse alguém era São José. E por isso ele precisava ser um homem humilde, um homem que reconhece que, apesar da sua pequenez, ele foi escolhido por Deus para ser como a cabeça, o pai, o esposo daquela família, para protegê-la, para cuidar daquela família, para providenciar por meio do seu trabalho honesto, santificador, tudo o que era necessário para aquela Sagrada Família, para ser testemunho de homem de Deus,
para o seu Filho, para ser um rosto de paternidade humana para aquele que é o Filho do próprio Deus. Vejam que o Pai escolheu José para ser um reflexo da sua paternidade para o seu Filho encarnado. E aqui a gente percebe quanto amor não havia no coração do Pai por São José. São José foi muito amado por Deus, por Maria e por Jesus. Que Ele nos ensine também a amar de todo o coração Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e também dar um lugar especial à Virgem Maria em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de nós e que São José providencie tudo o que é necessário para a nossa vida material e espiritual. Que Ele nos ajude no caminho da santidade. Amém.